Papo de Bola, aqui no seu canal É Nosso ou É Deles? Mais uma edição, a segunda edição do nosso programa, não é isso, meu caro Léo Miller? Exato. Marco Antônio Pereira, tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo maravilha. Tudo certo. A gente segue nessa linha da eleição do Grêmio, está se aproximando, essa data tão importante. E hoje, com Odorico Roman, Aqui candidato é o nosso convidado de hoje, Chapa 1. Odorico Roman. Tô preocupado com o tempo, Marcão, porque o currículo dele é grande. Talvez a gente vai ter que usar aí umas 2 horas para ler o currículo. Pô, tava vendo aqui, Odorico Roman, seja bem-vindo. Um abraço para ti, sucesso aí na tua campanha. Ó, que currículo, se eu tivesse um currículo desses aqui, eu me candidataria também a presidente do Grêmio. Viu? Obrigado, Marco, obrigado, Léo, ouvintes e espectadores do Papo de Bola. Uma alegria estar aqui com vocês, falar com os gremistas da região do Vale dos Sinos, responder sobre coisas do Grêmio e esclarecer algum ponto que os torcedores do Grêmio ou que vocês tenham alguma dúvida sobre a nossa campanha, que é isso que nós vamos tratar hoje, não é verdade? Eu vou te perguntar o básico, assim, por que tu quer ser presidente do Grêmio, hein? Marco, eu penso que para ser presidente do Grêmio existem alguns requisitos que a pessoa precisa ter. O primeiro é conhecer o Grêmio. Eu fui vice-presidente eleito do presidente Fábio Koff, 2013, 2014, depois fui novamente na gestão 2015 e 2016, ou seja, fiquei 4 anos como vice-presidente do Grêmio, trabalhando intensamente dentro do Grêmio. Aliás, eu vou revelar uma coisa que eu antecipei a minha aposentadoria em 2013, que eu trabalhava no Banco do Brasil, porque eu vi que quando eu assumi como vice-presidente do presidente Fábio Koff, a situação do Grêmio era tão difícil e ele estava lá no Olímpico buscando soluções, buscando caminhos, que eu pensei em me aposentar para poder ajudar mais. E eu ia lá para dentro do Grêmio, para dentro do Olímpico, o dia inteiro ajudando, fazendo as coisas que eu entendia que como eu podia ajudar. Isso me deu um conhecimento muito grande da parte administrativa do Grêmio, da questão contábil. Eu sou economista, tenho pós-graduação em finanças, conheci os meandros da contabilidade do Grêmio, as contas, como eram registradas as questões, conheci também os contratos da Arena, todos os contratos da Arena, os aditivos, os termos de entendimento, as negociações que se seguiram depois dentro da gestão do presidente Fábio Koff com o Remy Accordi e com o Irani Santana. Eu conhecia em detalhes, participei de um grupo de trabalho que fez o primeiro enfrentamento com a OAS. Depois, na Arena, continuei trabalhando, fiz um levantamento na base que nunca havia sido feito no Grêmio, de todos os jogadores que passaram pela base num período de 10 anos, quem vingou, quem não vingou, quanto custaram, como é que era o procedimento, como é que era a contabilização, porque às vezes a gente vê num balancete, num balanço, uma rubrica que diz gasto com a base 10 milhões. E aí se pensa que foi 10 milhões pegos do caixa e colocado na base como investimento. Na verdade, o procedimento que acontece é que quando um jogador entra na base, toda a despesa com alimentação, com transporte, com ajuda de custo, vai sendo contabilizada como investimento. E se esse jogador ele é dispensado, todo esse custo, todo esse investimento se transforma em custo e é contabilizado como despesa. Então, essas coisas... E sabe, foi um saldo positivo no final do sim. É. No final das contas... O Grêmio é formador, né, de jogadores. Né? Depois de todo o levantamento, porque havia uma discussão se a base era positiva ou não era, e realmente a conclusão do trabalho é que sim, que a base é positiva, e na época até não tinha havido ainda toda essa safra de jogadores que renderam para o Grêmio perto de 800 milhões. Mas continuando a responder a tua pergunta. Então, eu tenho formação, eu sou mestre em administração, em gestão de empresa, tenho tempo para me dedicar ao Grêmio, recebi apelos de sócios, de conselheiros, pedindo para eu retornar para o Grêmio, ganhei títulos, conheço o futebol do Grêmio, trabalhei no futebol durante 15 meses, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores da América, e as pessoas dizem, o time de 16 estava pronto. Acontece que não se faz futebol apenas com um grupo de jogadores. Qualquer atividade, existe todo um contexto, existe um entorno que precisa funcionar, existe a motivação do grupo, existe impingir no grupo a vontade de ganhar o título, a vontade de ser vencedor.
a questão de trabalhar de formas a dar todo o suporte para os profissionais que trabalham. Então, conheço o futebol do Grêmio, conheço a área administrativa do Grêmio, ganhei títulos no Grêmio, recebi apelos de pessoas, tenho formação adequada, tenho tempo para me dedicar ao Grêmio, penso que justifico porque quero ser presidente do Grêmio. Perfeito. Dorico, esse aqui é um podcast, é um oferecimento da Mago. Dê seu palpite, podendo faturar uma graninha extra. Acesse lá mago.bet e faça seu cadastro com as melhores cotações e saques instantâneos. Bônus de até R$200 no primeiro depósito. Se eu tivesse que usar esses R$200 no meu primeiro depósito, eu apostaria que Renato Portaluppi será o teu treinador. Renato Portaluppi tem algumas novidades na questão em relação ao nome dele. O Vasco, que subiu agora para a Série A, está no radar o nome do Renato para tocar esse projeto de SAF lá do Vasco. Até o próprio Renato já falou que o sonho dele é comandar a seleção brasileira, e ele até já adiantou que se tiver que colocar uma cláusula no contrato, ele coloca para comandar a seleção brasileira. O Renato vai ser o treinador do Grêmio, e essa preocupação também com esse assédio que pode acontecer tanto da seleção, né, ou também de outra equipe. Léo, nós fizemos uma proposta consistente para o Renato, uma proposta boa. Existe uma condição de que hoje à tarde, nessa semana, eu vou tomar conhecimento, vão ser entregues aos candidatos do Grêmio um caderno com informações sobre as finanças do Grêmio, e nós vamos ter mais informações sobre a situação que nos espera no ano que vem, que já se sabe que não é tão cor-de-rosa como de outros tempos atrás. Vocês vão ter acesso antes da eleição de sábado, essas informações. Exato. E então, fizemos, dentro do que nós conhecemos hoje, nós fizemos uma proposta boa para o Renato e estamos aguardando o desfecho da eleição para avançarmos nisso. A questão de assédio de outros clubes, isso é natural do futebol. A todo momento, clubes trocam de executivos, trocam de treinadores e buscam no mercado pessoas para substituir. Então, não devemos nos preocupar antecipadamente com isso. Ô, Dorico Roman, tem aparecido nas redes sociais, a gente sabe como é que tem muito fake news e tal. Tem uma relação de nomes de jogadores que aparece a todo momento aí. Chegaste a conversar com o Renato sobre alguma coisa nesse sentido aí? Ou dá para dizer aqui para quem está nos assistindo, para os gremistas que estão nos assistindo, que a maioria é da cabeça de quem está publicando isso? Marco, eu converso com o Renato, conversei com o Renato pessoalmente, converso com o Renato pelo telefone, se trocam algumas sugestões, algumas impressões. Agora, essa lista de nomes, parece que cada vez que começa uma temporada, surge o assunto da lista. Na verdade, isso é muito dinâmico. Hoje um jogador está disponível, amanhã não está mais, então uma lista que hoje está com 5 nomes, amanhã já pode estar só com 3. O que nós vamos fazer é verificar o perfil de jogador que nós entendemos que o Grêmio precisa. Mas vocês, então, já conversaram sobre alguns nomes? Sim. Isso é importante. Já conversamos, já trocamos impressões. E o fundamental, a montagem do grupo começa por definir o perfil do grupo. Sim. Várias questões envolvidas. Posso citar um exemplo. A idade dos jogadores. O meu ponto de vista é que um grupo de jogadores tem que ter uma faixa de jogadores, um número de jogadores dentro de uma faixa de idade até 22 anos, jogadores que estão surgindo da base. O núcleo central, que vai de 23 a 28, 29 anos, tem que ser jogadores na plenitude da forma física e técnica, e essa é a questão que se tem nessa faixa de idade, é quando os jogadores estão na plenitude da forma. Então dá para descartar o Nenê, por exemplo, que estava sondado aí, né? Agora tem um outro grupo ainda que ele vai citar agora. E um grupo de jogadores mais experientes, mais maduros, Sim. que possam, em primeiro lugar, dar estabilidade ao grupo, ao clube em momentos decisivos, ajudar os que são mais novos a se formarem. Nós tivemos no Grêmio jogadores que foram muito importantes nos últimos anos nesse papel, como o Maicon, o Marcelo Groi, o Jeromel, o Cânimo, que são jogadores experientes e que ajudaram muito, o próprio Douglas, ajudaram muito o Grêmio a concluir a formação desses meninos que depois renderam para o Grêmio muitos recursos e muitos títulos. Essas listas aparecem com vários nomes aí, e algumas repetem os mesmos nomes, né?
E isso preocupa um pouco, porque eu vejo... Isso é uma questão pessoal, né? Eu estou dando a minha opinião a respeito, né? Eu acho que tem alguns jogadores que, sei lá, o Grêmio não deveria trazer, se é que são verdadeiros esses nomes aí. Eu vou citar um nome aqui, tá? Tu me permite, não precisa comentar nada. Eu acho uma brincadeira o Grêmio tentar contratar o Reinaldo do São Paulo. Basta ver o que aconteceu no jogo do Inter contra o São Paulo. Bom, mas isso aí já é outra questão. Isso aí eu estou dando a minha opinião. O Grêmio vai ter dinheiro. Tu disseste que vai ter um conhecimento mais profundo a partir de hoje, né? Dessas questões financeiras do clube, da situação. Mas o Grêmio tem capacidade de investimento para fazer um grande time para o ano que vem? A notícia que nós já temos, Marco, é que houve já antecipação de receitas do ano que vem. Então, é uma situação absolutamente nova nos últimos anos do Grêmio, pelo menos desde 2018, que não havia essa situação de o Grêmio ter que recorrer ao mercado para fazer pagamentos, para reforçar o fluxo de caixa. Sim. Então, o ano que vem vai ser um ano, do ponto de vista financeiro, difícil. Isso não te arrepia? Tu é um cara das finanças, tu é um cara desse... Nós temos que buscar soluções, Marco. Nós entendemos que existem soluções possíveis de fazer. Nós já montamos, quando eu estava como vice de futebol em 2017, nós montamos um grupo que foi campeão da Libertadores, quase sem recursos também. Nós não fizemos nenhuma contratação de vulto. A contratação mais expressiva foi o Barrios. E buscamos jogadores dentro do perfil que procurávamos e foram campeões da Libertadores. Muita gente não percebe que o grupo que participou da final contra o Lanús, dos 18 jogadores que participaram da final contra o Lanús, 10 não estavam nas finais contra o Atlético Mineiro. Ou seja, houve uma reformulação do grupo sem recursos. A partir da venda do Pedro Rocha, que foi já no final de 2017, o Grêmio começou a vender o Arthur, a ordem é, né? Pedro Rocha, Arthur, Cebolinha, e depois o PP. Não, tem TT, tem o Diego tem o Rosa, TT, tem o Wallace, né? O Wallace foi no início de 17. O Wallace foi um pouco antes, né? Então, é possível fazer um time competitivo e nós vamos fazer um time competitivo, mesmo se houver dificuldades financeiras. Turico, teu currículo até brincava aqui no início, né? Que se a gente fosse ler inteiro, a gente ia ficar 2 horas aqui. O que o currículo diz? Economista formado pela URGS, pós-graduado em finanças, mestre em administração, cursos na área de gestão, finanças. Aqui já apresenta um pouco do teu estilo de trabalho, né? E eu me lembro quando tu estava também presente no futebol do Grêmio, tu gostava muito de números, da gestão, do software. Me lembro que uma das primeiras entrevistas que fiz contigo na RBS foi para tratar dessa questão do software, né? De análise de jogadores. Da paixão pelos números ao futebol. É uma coisa assim. Exatamente, a manchete. Exatamente. Tu entende que o Grêmio hoje ele está nessa situação porque abandonou essa ideia e a gente, se for fazer um exercício aqui de pensamento, a gente vai ver que alguns jogadores foram contratados que a gente não entende o porquê, né? Como é que esses jogadores vieram parar no Grêmio? E eu não posso acreditar que o software ou alguns dados levaram esses jogadores para o Grêmio porque eu não via no passado deles um bom rendimento. A ideia é trabalhar em cima desses dados, dessa tua paixão com os números também, e como relacionar isso com o Renato, que o Renato me parece ter uma escola um pouco mais antiga, da observação. Como é que se monta isso para um técnico que gosta mais do jeito antigo, aparentemente assim, no primeiro momento? Léo, sem dúvida, hoje no futebol, em vários esportes, é impossível fazer o esporte competitivo sem ciência. E a ciência de dados é um dos pontos que se usa muito. E o Grêmio tem um bom corpo de analistas. O Grêmio, eu não sei o que aconteceu depois que eu saí, mas as contratações, elas surgem e são debatidas de uma forma que, às vezes, pode-se usar mais ou não a questão dos dados, mas o fundamental para o dirigente, o importante para o dirigente, é saber transformar números em palavras. Perfeito. Se eu entregar para um treinador um relatório sobre um jogador repleto de gráficos e números, ele não vai ler, a maioria não vai ler. Esses números têm que ser traduzidos para o modo antigo, como tu disse. Tem que conversar com o treinador, trazendo daqueles números as características do jogador, como ele pode ajudar, como ele se encaixa no time, e a partir daí as coisas
entram numa rotina e as definições acontecem com base científica muito forte. O futebol não é só botar uma bola ali, os caras saírem jogando, né? Essa ideia aí já acabou há muito tempo, né? Talvez no século passado, lá na metade do século passado, já tinha parado com isso. Depois da Copa de 70, que já tinha ciência na seleção de 70, né? Os caras já pesquisavam, já tinham uma série de dados. Mas eu quero falar de um outro assunto que eu acho que é interessante, e eu perguntei também para o teu opositor sobre isso. O ano que vem tem uma competição que eu acho que é muito importante, que é o Campeonato Gaúcho. Tem muita gente que acha que o Campeonato Gaúcho não é importante, mas eu acho que é muito importante para o Grêmio e para o Internacional. Tu não concordas comigo? Porque se o Internacional ganha o campeonato, ele rompe com essa barreira de ficar sem títulos há tanto tempo, e o Grêmio fica numa situação muito desconfortável se não ganhar o Gauchão. Marco, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma frase. Eu estava uma vez no vestiário lá em Passo Fundo, o Grêmio ia jogar uma partida do Gauchão. Eu não posso dizer a frase no ar, mas o Luxemburgo, antes de entrar em campo, reuniu os jogadores e proferiu essa frase. Depois eu digo fora do ar para vocês. Sim. Até talvez eu possa dizer abreviando. Ele disse assim para os jogadores antes deles entrarem em campo: todo mundo diz que o Gauchão é uma M, mas perde essa M para ver a M que dá. Sim. É verdade. É verdade. Então, exatamente. Mas eu acho que o do ano que vem ele vai ser mais importante ainda. Porque o Internacional está aí montando um time para tentar chegar a algum título, que não ganha há muito tempo, né? O Internacional está sem conquistar Gauchão há muitos anos, título de importância mais ainda. Então, eu acho que todo mundo o Inter vai jogar todas as fichas no Gauchão. E o Grêmio vai ter que manter essa hegemonia, né? O Grêmio chegando agora. A não ser que tu queira deixar para o nosso Novo Hamburgo aqui, que nós já agradecemos. Tá? Campeão em 2017. O Novo Hamburgo ganhou aquele título, ainda bem. Eu acho sim que o Gauchão é um título importante, que Boa. perder é ruim, tem né? mais repercussão para quem perde, para quem ganha, mas é mais um título. E nós vamos entrar no Gauchão, como sempre tem que ser, para ganhar. Inclusive, essa é uma diretriz que eu aprendi com o presidente Fábio Koff, que quando vestiu a camisa do Grêmio tem que disputar para ganhar. E é por isso que também eu defendo fortemente o investimento no futebol feminino. Essa era uma questão que eu ia te colocar sobre o futebol feminino. O futebol feminino do Grêmio precisa mais atenção. Nós tivemos esse Grenal maravilhoso aí, que nos deu tanta alegria. Eu estou rouco até hoje de torcer e gritar na conquista lá. Então, nós temos que investir no futebol feminino, para o futebol feminino do Grêmio poder bem representar o Grêmio. O Grêmio não pode partir para competições nacionais com a distância que existe hoje entre os clubes como Corinthians, Palmeiras e outros clubes que são destaque no futebol feminino em relação ao futebol do Grêmio. Por isso, o Gauchão nós vamos disputar, sim, pensando em ganhar. As ganha. Dorico, o bom de te entrevistar nesse momento, perto da eleição, é que tu já deste muitas entrevistas, né? Numa delas eu estava acompanhando, tu deste um número aqui que eu achei interessante, que o Grêmio hoje tem cerca de 77 jogadores com mais de 20 anos, ou 20 anos. Esse é um número bem elevado, porque são jogadores de 20 anos que já estão no profissional ou batendo na porta. Esse é um número que preocupa, tu vai ter que fazer uma reestruturação para liberar alguns jogadores. Como é que tu vê esse número que até foi apresentado por ti? Preocupa, Léo, porque é um número exagerado. 77 jogadores com 20 anos ou mais dentro de um grupo, dentro de um departamento de futebol, é um número muito exagerado. Nós temos 18 jogadores emprestados. 18. E essa folha que o Grêmio tem é uma folha que demonstra uma falta de planejamento e uma falta de gestão dentro do futebol do Grêmio. Porque o Grêmio contrata jogadores e depois não consegue vender ou emprestar com outro clube pagando salário. Isso demonstra o quê? Que o Grêmio está pagando acima do mercado. Se eu contrato um jogador e depois não consigo repassar para ninguém, é porque eu contratei errado, contratei pagando mais do que deveria. E nós vamos ter que reduzir isso drasticamente. E tem uma outra distorção, Léo, também, que ajuda a inchar esse número, que é a conhecida como transição do Grêmio. Transição era um projeto
junto com o Lapidar, que existe no Grêmio, para finalizar a preparação de jogadores. Especificamente o Transição, os jogadores que não tinham mais idade para estar em Eldorado treinando, eles viriam para o CT Luiz Carvalho, treinar perto da comissão técnica, aqueles que tivessem potencial, que se entendesse que tem potencial para ser profissional do Grêmio. Ficariam treinando perto da comissão técnica para serem observados, para corrigir alguma valência, enfim, terminar a preparação, amadurecer psicologicamente, ser usado em alguns treinamentos, enfim, e finalmente tá ok, vamos incorporar o profissional. Acontece que a transição foi deturpada de uma forma muito, muito grande. Desses 77 jogadores, 27 estão na transição. A transição era para conter lá 5, 6 jogadores. É muito. É um departamento autônomo, com diretoria, com preparador de goleiro, preparador físico, treinador. Mas a tua ideia, candidato, é manter essa estrutura ou reduzir para o formato original. Entendi. É um apêndice do profissional, treinando perto do profissional, às vezes completando o grupo que precisa para treinamento, a comissão técnica do profissional observando o jogador, eventualmente o jogador sendo chamado para participar de um jogo, de um coletivo, mas não ter um departamento autônomo que consome 5, 6 vezes o que consome o departamento de futebol feminino. É difícil, né? Agora, a folha que vocês vão herdar, a folha de jogadores é altíssima, né? É mais do que se tem notícia aí, né? Pelo que eu sei. É mais do que circula por aí. É mais do que circula e vai ficar maior do que se diz que vai ficar. Ah, é? Vai ficar maior, porque esse número que se diz não considera que tem renovações automáticas, tem outras questões que vão manter a folha num patamar. Renovações automáticas. Tem muitos casos, né? Casos. Eu não sei todos, mas existem alguns casos e jogadores também que estão vencendo o contrato que nós pensamos em renovar. O Kahneman, por exemplo. Tu pensa em renovar com o Kahneman? Olha, o Kahneman é um ídolo do Grêmio. O Kahneman é um jogador vitorioso. Eu tenho conversado com o empresário dele e a nossa ideia, já manifestei, é que o Kahneman permaneça, porque contratar um jogador do nível do Kahneman, tendo que pagar direitos econômicos, a gente vai gastar, talvez, para pagar um salário menor, a gente vai gastar, no fim das contas, se botar tudo na conta, talvez seja igual. Não vai achar outro jogador como ele. Eu renovaria com o Kahneman, sem saber os números e tal, porque exatamente por isso, tu não vai contratar outro jogador, não vai conseguir buscar um jogador com a identificação que ele tem, vão nem pensar, mas com a qualidade que ele tem para substituir o Kahneman. Não tem como. Eu renovaria com ele. 31 ainda é novo, né? Eu acho. Os padrões atuais de futebol, 31 anos ainda é um jogador que pode dar bom retorno. Dorico, uma informação importante que aconteceu nos últimos dias foi um nome que chegou para teu trabalho, para tua chapa, que é o Alex Leitão, né? CEO, que trabalhou no Orlando City. O que tu pode falar sobre ele? E se pode confirmar aqui para a gente que ele vai ser esse homem que vai ocupar um cargo que nos últimos anos no Grêmio ganhou um protagonismo muito grande, até uma certa rivalidade entre o futebol e as finanças, né? Muito se falava da ideia do CEO do Grêmio, o futebol que queria investir, o casamento não dava certo. O Alex Leitão vai ser esse homem, vai ocupar esse cargo? Léo, vai ser, estamos acertados com ele. Ontem nós finalizamos, conseguimos anunciar o nome dele, confirmei no meu Twitter. É um nome que demonstra, que mostra o que nós pensamos que seja a profissionalização do Grêmio. Esse nome é um nome incontestável no mercado, uma pessoa experiente, executivo oriundo da Ambev, foi responsável por muitos anos pela conta da seleção brasileira, pela conta do Ronaldo, pela conta do Kaká, vasto conhecimento na área de futebol. Boa companhia, né? Kaká, Ronaldo. Para se ter uma ideia, ele foi para o Orlando City. Ambev, só. Ele foi para o Orlando City ser CEO do time. Eles tiraram o time da segunda divisão, construíram um estádio, ganharam um título. Ele criou lá também o futebol feminino de Orlando, com destaque, levou a Marta para jogar lá. Então, um profissional de primeiríssima linha no mercado, um profissional que tenho recebido muitas manifestações de pessoas do meio
dando os parabéns pela escolha, pela indicação, e surpresos que nós conseguimos fazer com que ele aceitasse vir trabalhar no Grêmio. Eu quero dizer para vocês que eu sempre gosto de trabalhar em silêncio, de trabalhar reservadamente. Vou revelar aqui em primeiríssima mão. Eu comecei a conversar com o Alex Leitão e perguntei para ele se passava pela ideia dele trabalhar no Brasil. E quando ele disse que quem sabe e tal, eu disse, e o Grêmio? Ele imediatamente disse, o Grêmio é um grande clube e tal, se eu tiver que ir para o Brasil, vai ser para um clube desse tamanho. E começamos a conversar, mandei o nosso plano de gestão para ele, ele leu, gostou, e ele veio para Porto Alegre conversar conosco. Ficamos um dia inteiro com o Alex, conversamos de manhã, almoçamos junto, levei o Alex na arena, de forma discreta, ninguém percebeu. Claro, conseguiu, verdade. Mostrei na arena o que era o estádio do Grêmio, passeamos por vários lugares onde eu posso ter acesso, e ele ficou encantado com o Grêmio. E a partir daí retornou, continuamos as conversações, e ontem nós finalizamos, hoje é quarta, segunda-feira nós finalizamos, e depois o assunto veio à tona, e eu confirmei no Twitter, porque realmente, se nós vamos ganhar a eleição, e o Alex Leitão vai ser o CEO do Grêmio. Então, eu já quero aproveitar esse assunto, se o Alex Leitão é a favor da SAF, se o candidato também é, se pensa fazer uma gestão, não exatamente SAF, mas como fosse uma SAF. Qual é a ideia do senhor e também do Alex Leitão, que obviamente estão alinhados, né? Bem, a minha posição tem sido desde o início de dizer que eu não penso em vender o Grêmio. Eu sou favorável a manter o Grêmio no modelo associativo. Sei que essa onda de SAF é uma onda muito forte, que vai ter grandes investimentos. E é justamente por isso, Léo, por não querer transformar o Grêmio em SAF, que eu penso que o Grêmio tem que ser administrado como uma SAF para não sucumbir diante do que vem por aí em termos de investimentos. Então, a minha posição é contrária, e o Alex Leitão se alinha com isso. Nós vamos profissionalizar o Grêmio de uma forma como muito se falou nos últimos anos. Nós vamos praticar isso, e a amostra está aí. O executivo principal do Grêmio, o CEO, tem esse quilate de um Alex Leitão, que foi... o anúncio dele gerou reações de pessoas do meio que demonstram a qualidade dele como gestor. Perfeito. Falaste com o PP, o Paulo Pelaipe. Você está com ele? Não conversei com o Pelaipe. Essa notícia surgiu aí, né? Estava nas redes, né? Existem especulações sobre o nome do Pelaipe, não podemos confirmar. Tanto o nome do Pelaipe quanto outros nomes que surgiram, mas eu não conversei com ele. Não conversaste com ele. O Dorico, eu me lembro, me corrige por você se eu estiver errado, o Michel, volante que veio do Atlético Goianiense, foi o senhor que trouxe, né? Só um reparo, Marco. Oi? Pessoas vinculadas à nossa chapa podem ter tido contatos com o Pelaipe, mas eu pessoalmente não. Perfeito. O Michel, que veio do Atlético Goianiense, foi na sua gestão, né? Foi. Esse tipo de... Ele deu certo no Grêmio, e eu acho, é uma opinião minha, eu acho que esse tipo de jogador o Grêmio deixou de contratar. Eu achava um baita jogador, esse Michel. O Michel acabou lesionando, mas jogou o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, inclusive foi titular. O Grêmio deixou de ser um time, de buscar jogadores em times menores, ou até mesmo do interior paulista. O Pelaipe fazia muito isso, né? E o Grêmio deixou de trazer esses jogadores, começou a trazer mais medalhões ou jogadores que já estavam consagrados. A ideia é apostar nesse jogador, como a gente fala no futebol, que vem pelo prato de comida, vem pela oportunidade de aparecer no cenário da América do Sul e internacional, que é o caso do Grêmio. Essa é uma ideia também de descobrir esses talentos, porque eu acho que faltou para o Grêmio nos últimos anos exatamente isso. O Grêmio recorreu muito a Douglas Costa, Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva, jogadores que tu já sabia aonde poderiam chegar. E o Michel, por exemplo, foi uma surpresa. O Michel correspondeu super bem. Léo, aí que está a questão que diferencia um departamento de futebol que trabalha de um departamento de futebol que não tem essa dedicação, que não pesquisa. Porque qual é a diferença entre trazer um Michel e um outro? Primeiro, para poder pensar em trazer o Michel, tu tem que saber que o Michel existe. Sim. Se tu não oferece para o treinador opções de jogadores que às vezes são até desconhecidos dele e demonstra que aquele jogador pode ser útil, esse jogador não vem. Primeiro tu tem que descobrir o jogador, depois tu tem que estruturar
as valências dele de forma a mostrar para o treinador, mostrar vídeos, mostrar números. A partir daí, começar a conversar e verificar se o jogador pode vir ou não. É muito mais fácil fazer uma pesquisa. Quais brasileiros estão na Europa? Acima de 32 anos ou 33, que estão em fim de carreira, que podem vir para cá. É muito mais fácil. Um Michel não tem referências numa pesquisa de internet como esses outros jogadores. Então, tem que ter pessoas que conheçam o mercado local, tem que ter pessoas que conheçam jogadores da divisão A, da divisão B. E é assim que se monta um grupo barato e competente. E o jogador que vem por prato de comida, como se diz, é fundamental num grupo. Se tu tem um grupo só de jogadores já com a vida realizada, que já tem um patrimônio consistente, sólido, a vontade... Aí vai depender de ter um treinador que motive esses jogadores a jogar. Mas é uma coisa bem mais fácil, bem mais factível tu ter um grupo mesclado com esse tipo de jogador que se dedica mais, que tem ainda que ganhar o patrimônio trabalhando, jogando futebol. Isso é importante. Sabe, Dorico, me dói dizer o que eu vou dizer aqui, eu já disse outras vezes, eu já trabalhei há pouco tempo, estava na Rádio Bandeirantes, eu dizia isso. Me dói ter que bater no Romildo, às vezes. Eu conheço o Romildinho, eu chamava ele de Romildinho, muito antes dele ser diretor do Grêmio. Eu conheci ele quando era comentarista da Rádio Osório. Um grande cara, uma figura maravilhosa, um gremista de escola, um cara sensacional. Agora, ele cometeu muitos erros nos últimos anos, aí, tanto que o Grêmio afundou e foi para a Série B. O que, basicamente, o Grêmio precisa fazer hoje para mudar essa história, sair desse sufoco e apagar esses momentos ruins aí que o Comil teve na sua administração? O Grêmio tem que fardar um time forte. O Grêmio tem que fardar um time de qualidade. Para fazer isso, tu tem que ter uma estrutura forte no vestiário, tu tem que dar suporte ao treinador, o departamento médico, que seja um departamento médico que tenha... Vai mexer no departamento médico do Grêmio? Desculpa. Vai mexer no departamento médico? Marco, nós temos que mexer no departamento médico, pode significar mexer em pessoas, mexer em protocolos, mexer em equipamentos, mexer em procedimentos, em tecnologias. O que eu penso do departamento médico do Grêmio é que nós temos que trazer para o Grêmio o conhecimento de ciência que já existe em clubes de ponta, Sim. Não só no Brasil como no mundo, trazer para dentro do Grêmio esse conhecimento que me parece, olhando de fora, que o Grêmio ficou para trás. Porque se observa que clubes do Brasil, por exemplo, recuperam jogadores com as mesmas lesões num período de tempo muito menor que o Grêmio. Lesão grau 1, lesão grau 2, lesão grau 3, tu vai verificar, o jogador do Grêmio fica um tempo... A sensação é essa, né? O que parece é que os clubes conseguem superar o Grêmio nesse sentido, né? Assim, na recuperação de jogadores. Muitos clubes brasileiros estão à frente do Grêmio na recuperação de jogadores, e o que nós vamos fazer, nós temos que fazer, é trazer esse conhecimento que já existe para dentro do Grêmio e implementar a partir daí, se for necessário trazer equipamentos, mudar protocolos, procedimentos, nós vamos trazer isso e vamos resolver essa questão. Dorico, quero tratar de um assunto bem importante, que é o torcedor do interior. E aqui a gente está falando, estamos sediados em Novo Hamburgo, aqui na região do Vale dos Sinos, próximo da região do Vale do Paranhana, que é um torcedor que vai muito para o estádio, porque é próximo, né? Dá 1h, 40 minutos. E o torcedor quer muito viver o dia do Grêmio, né? O dia do jogo, o match day, como a gente fala, né? E a gente vê que tem muitos problemas, né? Básicos de acesso, estacionamento e até a questão dos portões, né? A gente vê o torcedor reclamando que não consegue entrar direito na arena, tem que esperar. A gente sabe que a gestão da arena é um problema, porque a OS acabou se desmanchando com a Operação Lava Jato. Até entrevistei o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre, que falavam da dificuldade de encontrar alguém do Grupo OS para cobrar judicialmente algumas obras. Então, olha a dificuldade. Como mexer nessa questão da gestão da arena, tentar uma relação melhor. O Grupo OS, que não é mais OS, mudou o nome, eles estão a fim de melhorar, e até já adianta a pergunta sobre a questão da compra da arena, como a gente usa esse termo, se é uma ideia antecipar essa gestão ou se o senhor vai esperar os anos correr para lá no fim, daqui 9, 10 anos, ter
o Grêmio ter a sua arena como dona mesmo, né? Léo, a questão da arena ela tem que ser enxergada por quem dirige o Grêmio sob 2 prismas. Primeiro, a questão patrimonial da arena. A arena é patrimônio do Grêmio, que não está em nome do Grêmio porque a OAS não cumpriu o contrato. Esse é o primeiro ponto que precisa ser atacado. Já se passaram 10 anos e o Grêmio não conseguiu ainda registrar a arena em seu nome. Nós vamos trabalhar intensamente para isso. A segunda questão é a questão da gestão do estádio, como tu dizes. Isso, o dia do torcedor, né? O dia Aqui do jogo. existem 2 caminhos. Ou um diálogo com a Arena Porto Alegrense para melhorar essa situação que o torcedor do Grêmio é submetido normalmente em jogos grandes, em jogos de público médio também, ou o Grêmio trabalhar intensamente para conseguir ter a gestão da arena. E a minha promessa é de que nós vamos trabalhar nesse sentido, de ter a arena em sua plenitude, porque não se pode ter medo de ser dono da arena. A arena é um estádio maravilhoso. Tem gente que tem medo de ser dono da arena. O que a gente precisa fazer? Nós temos que ter profissionais trabalhando para gerir o estádio. Com isso, nós vamos alavancar receitas. Eu tenho dito que, talvez por desconhecimento, as pessoas não saibam que o Grêmio tem um limite de receita de sócios que 100% é do Grêmio. Foram os sócios que migraram do Olímpico para a Arena. A partir desse número, cada sócio adicional na cadeira Gold, só 10% da receita é do Grêmio. Cada sócio adicional na Gramado, 30% é do Grêmio. Cada sócio diamante ou ouro adicional, 50% é do Grêmio. O restante é da Arena. Então, se o Grêmio tiver a gestão de estádio, esses, talvez hoje sejam 20 mil sócios que o Grêmio tem a receita dividida com a Arena, isso tudo é receita integral do Grêmio. Mas vale a pena, Eudorico Roman, assumir esses ônus todos aí que tem a Arena hoje? Mas isso aí tem que ser resolvido, tem questões... Tem que ser resolvido, Sim, claro. Não, é que a Arena, Marco, para resolver essas questões, nós temos a questão do entorno, que tem que ser resolvida, que a OAS tem um compromisso de fazer e não fez. Tem dívida bancária a ser paga, tem a questão da manutenção do estádio. Todas essas questões precisam ser resolvidas. Agora, a conta de mais e menos, nós com o CEO desse quilate que nós estamos trazendo, é uma pessoa acostumada, que vem da melhor escola que existe em marketing no mundo, que é os Estados Unidos. Ah, sim. Tu não vai conversar, tu não vai enviar para conversar com esse fundo aí que está gerenciando essa questão toda aí, o Marco Antônio. Vai mandar um cara que estava lá no Grupo City, né? Lá no Orlando City, né? Uma das prioridades do Alex Leitão será alinhar essa questão da arena? Ele vem com a ideia de trabalhar isso. Se houver condições de nós avançarmos de algum ponto, certamente ele vai estar na linha de frente tratando disso, porque é uma pessoa muito experiente, com uma capacidade de negociação muito grande, com uma experiência na área de gestão de estádio. Ele construiu o estádio do Orlando City. Ele era o CEO que construiu o estádio e que geriu o estádio e que fez as atividades do Match Day e essas atividades que puxam o associado todo. Afora a experiência que ele tem na área de marketing e na área de gestão também. Isso é importantíssimo, né? O cara que tem uma experiência dessas... Sabe como fazer. Unidos, fazer um estádio, montar uma estrutura toda dessas aí, isso aí não é para qualquer um. Agora, a eleição é no sábado. Está preparando uma ofensiva aí para artilharia aí, invasão na Normandia, alguma coisa para esses últimos dias aí. Aqui, ó, desculpe, os mais jovens, as minhas referências ainda são a Segunda Guerra Mundial. Marco, a ofensiva que nós temos que fazer é a ofensiva de conseguir com que os sócios que acreditam na nossa proposta procurem seus amigos, seus conhecidos e divulguem a nossa proposta e façam e lembrem os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes de sábado votarem na Chapa 1. Essa é a grande ofensiva que pode decidir a eleição do Grêmio passar a ter uma gestão que dê orgulho aos gremistas. Uma gestão que nos leve de volta para o caminho de títulos, que nos leve de volta a ser protagonista no futebol brasileiro. Então, essa é a grande ofensiva. E eu peço às pessoas que estão me ouvindo, que sejam sócios do Grêmio, que são sócias do Grêmio, procurem seus amigos, seus parentes, lembrem da votação,
Falem da Chapa 1. Acho que vai ser a maior votação da história do Grêmio, essa aí. Nós tivemos em 2012 16 mil pessoas votando na eleição do presidente Koff versus o presidente Odoni. Odoni, essa aí foi forte. É difícil, talvez. Havia menos sócios na época, mas eu não acredito que... Eu espero que ultrapasse, que a maioria seja a nossa... Eu acho que vai ultrapassar. Eu não sei, por tudo que eu estou vendo... Nós tivemos 13 mil votos na eleição do Conselho, tendo um pouco mais de 30 mil sócios aptos. 13 mil votaram na eleição do Conselho. Eu não sei a expectativa para sábado. Historicamente, fora essa eleição que eu referi de 2012, historicamente a eleição do presidente tem menos votos que a eleição do Conselho. Por quê? Por quê, Marco? Por exemplo, esse ano nós tínhamos 8 chapas. 8 chapas com 180 candidatos, isso aqui dá 1.440 cabos eleitorais votando e pedindo para as pessoas votarem. Agora, essas pessoas que algumas se elegeram, outras não, a maioria não, talvez não trabalhem nesse sentido. Mas o meu apelo para quem acredita nas nossas propostas, nos nossos compromissos, é de que votem, liguem para os conhecidos, para os amigos, falem sobre a Chapa 1, que é a chapa que vai levar o Grêmio de volta para o caminho de vitórias. Candidato, aqui no teu currículo tem 2 nomes muito importantes. Fábio Koff e Romildo. Trabalhaste com os 2. Quem é que tu vai te inspirar se for eleito presidente do Grêmio? Quem é que vai ser, digamos assim, aquele nome que tu vai lembrar, pô, ele fazia isso, eu quero também fazer? A gente tem 2 aqui presidentes, Fábio Koff, né, multicampeão com o Grêmio, o presidente Romildo tirou o Grêmio, o senhor também estava lá, né, depois de 15 anos sem títulos, né? O Romildo, claro que tem o capítulo da 2ª divisão, mas não dá para tirar os méritos dele dos títulos. O que o senhor vai se inspirar, assim, quem seria o grande nome para o senhor traçar um caminho? Léo, eu sou uma pessoa que tem a minha formação, tenho as minhas convicções. As minhas convicções são de profissionalizar o Grêmio, de tornar o Grêmio um clube cada vez maior. E tu sabe que eu já fiz essa reflexão de quem seria inspirador para mim, e eu cheguei a 2 nomes. Eu respeito todos os presidentes do Grêmio, cada um tem seus méritos e seus momentos de dificuldades, mas eu, sentado na cadeira presidencial, vou pensar sempre que o presidente Fábio Koff e o presidente Hélio Dourado estão olhando os meus atos. E eu vou fazer Esses foram e os agir... maiores, desculpa eu me meter, mas sem dúvida foram os maiores da história do Grêmio. E eu vou agir sempre pensando se eles aprovariam o que eu estou fazendo. Porque eu sei que a dedicação deles ao Grêmio é uma coisa ímpar e uma coisa que eu procuro sempre ter isso comigo, como trabalhar pelo Grêmio à frente de qualquer outra intenção. O Hélio Dourado, isso aqui é a opinião, tá? O Hélio Dourado tirou o Grêmio... Não é mais do que opinião. O Hélio Dourado tirou o Grêmio de um clube grande para um clube gigante, digamos assim. E o Hélio Dourado e o Fábio Koff, levou as grandes conquistas do Grêmio, os grandes títulos do Grêmio. Então, quer dizer, na minha opinião, foram os 2 maiores dirigentes que o Grêmio teve. Teve outros grandes, claro, outros grandes, sensacionais. Tanto que tem o Luiz Leão de Carvalho, né? Que é o nome do CT de treinamentos, etc. e tal. Outros que conquistaram, tipo Paulo Odoni, um vencedor, e Hermínio Bittencourt. Eu já estou lá para os anos 60. Né? Isso volta lá na minha memória. Mas foram grandes nomes, né, que inspiram qualquer um. Né? Qualquer grande gremista se inspira nesses nomes, que eles foram os mais importantes e os mais vencedores do Grêmio. Né? Não há dúvida de que isso aconteça no clube. Né? O Romildo tinha tudo para ser. O Romildo. Sim. Eu vou dizer de nome, me dói falar do Romildo aqui, tá? Porque eu gosto do Romildo. Mas o Romildo tinha tudo para ser, ele estava no caminho certo, né? Aí não sei, aconteceu lá e o Grêmio se perdeu. Candidato, vocês vão receber, como o senhor falou aí, nos próximos dias ou até hoje, as finanças mais detalhadas, né? O senhor gosta muito desses números. Se eleito for, a gente está próximo do Natal aí, pela agilidade, pela sua equipe, já existiria espaço para anunciar jogadores
antes do Natal, e eu falo isso porque a gente está vivendo um período diferente do futebol, vai ter a Copa do Mundo, a pré-temporada já começa em dezembro, a ideia é ter essa agilidade nas contratações, ou tu acha que por uma questão de assumir, né, agora pode demorar um pouco mais? Léo, a eleição é sábado, dia 12, e a nova diretoria assume dia 16. Certo. A nova aposta está definida para dia 16, né? 16 de Dia novembro. 16. Olha só. Nós vamos começar imediatamente a trabalhar para começar a decidir as coisas referentes ao grupo de jogadores. Sem dúvida, até o final do ano nós vamos ter, sim, já jogadores contratados. O fato de ter a Copa do Mundo nesse período aí ajuda? Eu acho que sim, porque as pessoas vão estar distraídas com outras coisas, a gente pode trabalhar em silêncio. Vai dar uma de mineirinho aí nesse processo. Um gaúcho. Tu é gaúcho? Sou de Guaporé. O Renato uma vez... Não. Aí, peraí. Parou. Ah, não, de Guaporé, aí tudo a ver com o Renato. O professor Portalupe, como diria o meu amigo Rogério O Mendes. Renato uma vez me disse, sempre diz que não nascem duas pessoas boas no mesmo lugar, de Guaporé nasceram duas. Grande figura. Renato. Dorico, fiz essa pergunta também para o teu rival aí na busca pela presidência. Tem plano B se não der certo com o Renato? Tem esse plano B, C? Léo, é claro que existem. O Grêmio, se o Renato eventualmente for chamado para a seleção, for chamado para aceitar a proposta de um outro clube, que eu não acredito, o Grêmio vai ter que ter um treinador. Mas eu não tenho por que pensar em plano B nesse momento. Eu conversei com o Renato, ele quer ficar, eu quero que ele fique. Desculpa, é só uma questão de acertar o contrato. Eu estou conversando com eles já. Quem conduz esse assunto, e até eu brinquei esse dia com um jornalista que perguntou se eu for eleito, se eu vou para o Rio de Janeiro, que o Renato disse que vai estar lá. Disse, eu não vou para o Rio. E ele ficou me olhando e disse, o Renato fala essas coisas, vocês entram na onda dele. Quem discute o contrato do Renato é o Gerson. O Gerson está em Porto Alegre. Sim. Então... Mas o Renato gosta dessas brincadeiras, né? Ele lança uns assuntos polêmicos aí para que nós, jornalistas, né, ficamos aí pensando... mas isso aqui, será que ele está falando sério? O Renato gosta dessas brincadeiras. Né? Candidato, prioridades de contratação para a equipe do Grêmio. Posição. Qual é a tua prioridade nesse momento? A carência que o senhor vê hoje na equipe do Grêmio? É goleiro, é lateral, meio campo, atacante, é tudo. Mas tem alguma posição no campo que o senhor vê que a gente precisa agilizar, contratar em peso? Olhando o time do Grêmio hoje, eu penso que um nome que deva ser pensado com mais intensidade é de um armador. O Grêmio precisa de um jogador que comande o meio-campo, do ponto de vista técnico. Eu me refiro, existem jogadores experimentados, como o Lucas Leiva, existe o Bitelo, que é uma novidade, o Vila Sante e tal, mas eu penso que nós temos que ter um Douglas, vamos usar esse nome, nós temos que ter um Douglas, temos que ter um jogador com essa característica, que é um jogador que dita o ritmo do time. O senhor já tem em mente esse jogador? Aonde pode estar? Sim, nós temos alguns nomes analisados. Pode falar? Não. Claro que não. Sabia. Vai definir a eleição. Mas vai, né? Vai que pode fala, definir a eleição. Né? É brincadeira a pergunta, eu sei que não pode, né? Claro. Mas já tá no radar, como a gente fala. Eu poderia fazer uma brincadeira aqui dizendo que o jogador que eu estou acertado vai estar na Copa, então não posso anunciar. Eu estou brincando. Isso aí é bom, hein? Isso é bom. Já me animei aqui. Armador, mestre. Já estou animado. Então, armador é muito importante. Aí eu vou te colocar aqui também numa parede aqui. Tem um armador voltando para o Grêmio, Jean-Pierre. É um nome que o senhor vai analisar. Claro que vai depender também do Renato, né? Mas assim, tá na análise ou não? Porque ele é um meia, né? O clássico. Assim. Eu trabalhei com o Jean-Pierre quando ele estava subindo da base para o profissional, ficou um tempo participando de alguns jogos. E eu realmente, as informações que eu tenho é de que são as informações que eu não convivi dentro do vestiário mais, não tenho informações lá de dentro. Certamente o jogador que vai retornar e vai ser analisado. E a comissão técnica vai ter autonomia para, em cima da análise que for feita, decidir se ele permanece ou não.
Porque ele foi um grande jogador, ele começou muito bem nesse período aí, né? Depois não sei o que aconteceu. É um meia clássico, né? Mas tem habilidade, mas intensidade falta, né? Resolveu vários jogos para o Grêmio, logo que ele foi guindado pelo time principal. Depois não sei, depois ele... O Jean-Pierre, é interessante que o Jean-Pierre e o Patrick... Sim. Isso. Não conseguiram responder a expectativa, né? Com outros jogadores como Cebolinha, PP, esses que apareceram e surgiram na base e foram muito bem, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo, tá se aproximando do fim, né? O Romildo, na sua última coletiva pós-jogo... Nós temos 4 minutos. 4 minutos. Então, vou fazer minha última aqui para o Marcão encerrar também. O presidente Romildo falou o seguinte, se eu pudesse dar um conselho, ele falando, né, para o novo presidente do Grêmio: não caia no conto ou no canto da sereia. Foi uma orientação do Romildo para o futuro presidente do Grêmio. Não se iluda com um jogador que chega aqui e vai prometer ganhar campeonato, né? E se a gente pegar alguns exemplos, a gente vai ter aqui, por exemplo, Douglas Costa, o próprio Diego Tardelli, que chegaram assim com esse status de, vai chegar e vai mudar. Vale essa dica do presidente Romildo, não cair no conto da sereia de um jogador caro que vai resolver todos os problemas? Foi o que o Grêmio mais fez nos últimos anos. Apostar em jogadores caros que vieram e não resolveram. E se vocês olharem o ano de 2017, que era um ano de dificuldade financeira do Grêmio, nós trouxemos jogadores que não eram caros e que resolveram. Ou seja, justamente na contramão dessa prática dos últimos anos do Grêmio. Perfeito. Isso aí foi um erro que trouxe um prejuízo enorme para o Grêmio, né? O Douglas, vai ter que pagar o Douglas Costa? Pelo que eu sei, existe um acordo de rescisão e que o Grêmio está pagando. Vai começar a pagar. Ou vai começar a pagar, agora, né? Vai ser 2023. Eles fizeram um acordo porque o Grêmio estaria na Série A, está, né? Então vai ter mais rendimentos para isso. O Romildo foi muito amigo, né? Que deixou um pepino para quem vai assumir. Tem que pagar ainda o Douglas Costa. Mais essa, né? Mais essa. Marcão, estamos chegando no fim, hein? Tem mais um tempinho ainda, E eu quero dizer que o canal é nosso ou deles, mas o Papo de Bola é no nosso canal, é nosso ou deles, né? Exatamente. Papo de Bola. Aqui a gente tem um papo Sabe de bola mesmo. O nosso ou deles? Uma brincadeira que tinha lá nos tempos da RBS, nós perguntávamos fora do ar. O Guilherme é nosso ou deles? Claro que para ti desnecessário, né? Porque tu és um dirigente do Grêmio. E nós perguntávamos, quem é esse cara aí? Os caras perguntavam para mim, eu dizia assim, se é deles. E aí foi. E aí o Espinosa, lá da Atlântida, colocou no ar essa brincadeira, tomou uma proporção enorme e tal. E nós aproveitamos o título, a frase, a brincadeira e colocamos no nosso canal aqui no YouTube. É nosso ou é deles? Tu sempre teve uma boa relação com o arqui-inimigo, o rival, o co-irmão, sei lá como é que é. Marco, eu não lembro de nenhum atrito que eu tenha tido com algum dirigente do Inter. Isso ficou mais para os anos 70, né? Eu acho que ficou para trás isso, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, o nível de profissionalismo que o futebol atingiu, não cabe briga. Nós temos que ganhar deles. Brigar com eles, não. Tem que ganhar, né? Tu falaste do futebol feminino. Está pensando em fazer altos investimentos no futebol feminino para o ano que vem? Marco, nós pensamos em pelo menos triplicar o investimento, trazer mais condições para o departamento de futebol feminino disputar títulos, melhorar as condições de treinamento, ver quais são as carências do plantel. E, sem dúvida, o futebol feminino do Grêmio vai ser um foco importante. E eu até digo para vocês que é possível aumentar esse investimento. Eu sei de onde tirar o recurso. Isso eu queria perguntar. Eu sei de onde tirar o recurso. Já comentei aqui que a transição do Grêmio gasta muito sem necessidade. Entendi. Pode vir dali. Mas nós vamos ter um CEO que montou o time feminino nos Estados Unidos e eu tenho convicção de que ele vai nos ajudar também a trazer mais receitas para o futebol feminino. Então, talvez até nós nem precisemos usar, nós possamos usar esses recursos que vão sobrar de ajustes que vão fazer no grupo de jogadores em outras áreas. E o futebol feminino do Grêmio, a torcida pode ter certeza, vai ser muito forte.
Dorico, nós temos um tempinho na produção e estamos avisando que nós temos mais 5 minutos. Uma dúvida que eu tenho, porque o Grêmio teve isso nos últimos anos, e eu sei que o Renato também gosta de contar com esse elo de ligação. Nesse organograma, nessa montagem do futebol do Grêmio, vai ter um ex-jogador cumprindo uma função de coordenador técnico, por exemplo, o Maicon, que tem uma boa relação até contigo também, trabalhaste contigo, com o Renato. Por exemplo, poderia ser esse elo ou um outro ex-jogador para ter essa aproximação entre técnico e direção. Tcheco também. Tem Tcheco, Maicon, são vários nomes. Eu estive no Rio de Janeiro, falaram o nome do Maicon, eu estive no Rio de Janeiro há uns dias atrás, encontrei o Maicon, estávamos tomando um chopp, conversamos, falamos sobre a saída dele do Grêmio. Ele relatou alguns fatos, conversamos sobre um jogo de despedida que eu já havia me colocado à disposição dele, que se o Grêmio, se eu ganhar a eleição, nós vamos fazer um jogo de despedida para o Maicon. Ele inclusive manifestou acho justo, né? Bacana isso. Manifestou o desejo de que fosse um jogo, talvez ele jogando o primeiro tempo no Madureira, onde ele começou a carreira, e o segundo tempo no Grêmio, onde ele terminou a carreira. O Renato treinou o Madureira também, né? Treinou, foi o primeiro clube dele. Mas não conversei sobre o Maicon vir trabalhar no Grêmio. É uma pessoa experiente, um líder muito positivo dentro do vestiário. Eu não descarto que venha, mas não conversei com ele sobre isso. Eu poderia agora, eleitoralmente, dizer que... Sim, mas, claro. Sendo bem sincero, eu não conversei com o Maicon sobre ele vir trabalhar no Grêmio. Mas te agrada a função de um ex-jogador ocupar essa função? Assim? Léo, depende de como as coisas funcionarem. Se houver condições de manter... A minha defesa é de que o departamento de futebol seja o mais enxuto possível. Eu acho que muita gente dentro do vestiário atrapalha, não ajuda, atrapalha. Então, se nós sentirmos necessidade de ter essa função, nós vamos suprir. Mas na largada não vai existir essa função no departamento. O fato de o Grêmio não estar disputando competições internacionais nesse primeiro semestre, também não vai disputar no segundo ano que vem, né? Não tem essa possibilidade, né? Não tem. Qual é o tamanho desse prejuízo para o Grêmio? Porque esse ano também não disputou nada, né? Não teve nem na Sul-Americana. Nem na Sul-Americana teve nada. São receitas que deixam de ingressar no clube. Uma Libertadores pode dar um valor importante. Uma Sul-Americana também. E o Grêmio saiu cedo da Copa do Brasil na primeira rodada. Isso aí, Mirassol. Pro Mirassol. Foram 2 anos muito ruins. Muito ruins, né? Isso aí. Isso, tu acreditas que tenha mexido assim na torcida, no ânimo da torcida? Eu quero dizer assim, no crescimento da torcida do Grêmio? Eu penso que a torcida, no início desse processo, quando o Grêmio caiu, a torcida, de certa forma, desanimou, porque é um golpe muito duro. É duro, né? É um golpe muito duro para a torcida, isso. Para todos nós, é um sentimento assim de tristeza, de frustração. E depois, durante a Série B, demorou. Eu acho que a torcida do Grêmio só voltou a ter ânimo, a ter essa dedicação, a ter aquela força quando o Renato veio, porque o Renato é uma pessoa que arrasta a torcida. Exato. Eu penso que ali foi o Grêmio marco. tem as 5 maiores rendas, maiores públicos do ano em Porto Alegre, hein? Mesmo jogando a Série B, né? Não sei se chegar a ser exato. Não, eu não tenho esse número, mas eu acredito que sim. Então, a torcida do Grêmio é uma torcida fanática, uma torcida maravilhosa, e nós vamos trabalhar para melhorar as condições de acesso no estádio, vamos trabalhar muito fortemente nisso, vamos trabalhar para dar benefício para a torcida do Grêmio, que entendemos que sejam necessários melhorar isso aí. Nós temos que estar estourando, mas eu vou te fazer uma pergunta, não sei se tu tem conhecimento. Tu sabe se o contrato do Grêmio com a Umbro encerra agora, ou ele vai... Até 2025. Até 2025. Perfeito. Tá. Tu quer mudar a camisa do Grêmio? Não, tem muita reclamação, né, do material. Pelo que eu sei também, o do Banrisul vai até 2020, final de 23, se eu não me engano. Bom. Dorico, acabou de sair na internet aqui que a empresária do Balotelli gostaria de ver ele jogando no Brasil. Balotelli, alguma chance? No Grêmio? Tem um Deve ser caro também, né? Um Balotelli do Brusque.
Também. Será que não é esse? Tem que falar com o Alex Leitão lá para ver se dá para trazer o Balotelli. Viabilizar. Esses nomes espetaculosos aí a gente tem que ter cautela. O nosso tempo está estourado. Tem uma última? Só quero aqui dar rapidinho o serviço. Esse é um podcast, é um oferecimento de Mago. Dê seu palpite, podendo faturar uma graninha extra. Acesse lá magu.bet e faça seu cadastro com as melhores cotações de saques instantâneos. Lembrando, bônus de até R$200 no primeiro depósito. Se tu quiseres aqui, ó, ganhando a eleição, pensar nas finanças do clube, quiser um parceiro legal, tu conversa com aquele cara ali, ó, que é o nosso comandante. Homem forte. Que é o homem forte da Magu. E aí tu vai, quem sabe tu fecha vou botar na camiseta aí, já é uma grana. Tá com dinheiro. Fala com aquele cara lá. O imposto de renda não deve ter gostado, mas tudo bem, né? Dorico. Obrigado, hein? Valeu. Foi obrigado. Show de bola o papo. Obrigadão aí, mesmo. Né? Obrigado ao Guilherme. Se quiser reforçar o convite para sábado aí para os sócios comparecerem. Eu agradeço, Léo, Marco, a oportunidade de conversar no Papo de Bola. E, uma vez mais, dizer à torcida aqui do Vale, da região, que nós temos uma proposta de profissionalizar o Grêmio de verdade. Já estamos demonstrando isso com o executivo que trouxemos. E dia 12, sábado, próximo, Chapa 1, para o Grêmio voltar a vencer. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Deixa eu só ver. Obrigado, nós agradecemos, eu quero reforçar o agradecimento. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Previsão de sábado, tempo com sol em Porto Alegre. Quer dizer, não tem explicação, não vai chover. Mas dá para votar pela internet. 90% dos votos devem ser pela internet. 90%. Eu ainda estou com aquela ideia de que o cara vai fazer aquela fila no Olímpico lá para votar e tal. Não que eu tenha votado alguma vez, só estou lembrando disso como jornalista. Né? Muitas coberturas, hein, Marcão? Obrigado, nosso é deles, hein, Marcão? Um abraço, gente. Obrigado, Ari. Tchau, gente.